Depressão dói no corpo. Não é só uma dor emocional, não é só um vazio, não é só uma tristeza. O corpo sente uma dor lancinante, assim como ela altera também os seus pensamentos, a sua concentração e a sua capacidade de pensar. Envelhece o cérebro. E pensar. Depressão é uma doença que, longe de ser, né, psicológica, é uma doença eminentemente física. E nesse vídeo eu vou mostrar os 7 tipos de dores que são causados comprovadamente pela depressão. Por quê? Porque muita gente ainda usa um termo chamado psicossomático ou uma dor emocional, e isso eu vou provar para vocês assim, que isso não existe. Não existe dor emocional nem dor psicossomática. Dor é dor e ponto final. E a depressão causa dor, assim como alguns tipos de dores podem causar depressão. E muita gente argumenta isso. Se minha dor melhorasse, eu ia melhorar a depressão. Será? Eu vou responder exatamente isso. Por que não existe dor psicossomática, por que não existe dor emocional, qual que é a chance de que a sua dor seja sim causada pelo quadro depressivo e o que você pode começar a fazer agora para mudar essa história e recuperar, enfim, o conforto, mas recuperar principalmente a sua energia, a sua capacidade de trabalhar, de interagir com o mundo, de aproveitar a vida. Então, não perca aqui no canal Saúde da Mente. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou médico clínico, né, atendo clinicamente, e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente também, dos primeiros, únicos, maiores, sem dúvida, tratamentos digitais para quadros de ansiedade e depressão e insônia, que são tratamentos usados no mundo inteiro como uma primeira linha de intervenção, ou seja, tratamentos considerados padrão ouro, tão e mais eficazes do que as medicações a curto prazo e extremamente mais eficazes do que elas a longo prazo, porque eles são tratamentos definitivos, baseados em treinos de novas conexões mentais. Mas a gente vai entender e vamos começar a mudar essas conexões, vamos começar a fazer com que esse seu circuito da dor comece a se silenciar a partir de agora, e a gente entendendo, sabendo o caminho, isso é muito mais importante do que a gente ter essa intensidade, a direção e, basicamente, a gente conseguir ter um GPS para achar o caminho de volta, quando a coisa se distrair, isso é muito mais importante do que a intensidade com que você vai na sua melhora. E se você já tentou de tudo, esse vídeo também é para você, porque eu garanto que você não ouviu isso que eu vou falar. Então vamos lá. Aqui, ó, vamos imaginar um cérebrozinho, né? Vamos fazer, sempre gosto de desenhar o cérebro, e vamos fazer um paralelo com esse meu cérebro aqui, que eu uso no consultório já desde, sei lá, 10 anos. Já. Bom, teoricamente, onde que a gente sente a dor? Imagina que eu estou lá, enfim, estou cozinhando, não cozinho, mas imagina que eu resolvi fritar um hambúrguer. De repente, caiu um óleo quente na minha mão. Quando ocorre isso, eu vou ter um reflexo de tirar a mão. Todo mundo vai ter. Esse reflexo de tirar a mão, ele vem antes de você sentir a dor. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque é um reflexo mediado pelos neurônios da própria medula. Ele percebeu a variação de temperatura, tirou antes de que você percebesse que está doendo. Por que isso acontece? Porque a gente percebe a dor quando a dor ela chega aqui nesse azulzinho. Não está muito bom, né? Esse não serve, mas esse azulzinho seria uma representação do córtex sensorial. E quando ele chega nessa parte marrom aqui, que é o grande CEO, é o chefe, é o presidente do cérebro, né? Como se fosse assim dizendo, ele que controla a nossa concentração, controle de impulsos, ele que decide o que vai fazer. Nosso pensamento lógico, ele está nesse daqui, ó, nessa parte marrom, nossa concentração, nossa execução de tarefas. E aqui é onde a gente sente a dor. Então, a dor que você vai sentir do óleo vai ser depois, vai demorar alguns milissegundos depois para ser sentida aqui do que o momento em que você tirou a mão, porque foi um reflexo da medula. Então, toda dor você sente no cérebro, tá? Porque tem os neurônios que eles vêm, e você, na verdade, pode fazer muitas coisas, o corpo é automático, faz coisas sem que essa dor precisa ser sentida aqui. Mas vamos entender o que acontece com essa dor, né? A dor do óleo quente caindo na minha mão, até ela chegar aqui. Ela vai, então, percorrer o quê? Os neurônios, né? Os nervos dolorosos, né? Então, imagina que ela está vindo aqui da minha coluna, e ela é esse vermelhinho. Aí ela chega aqui no cérebro, né? Nessa parte da ponte cerebral, aí ela começa a se dividir, esse caminho da dor começa a se dividir em alguns outros neurônios, alguns outros caminhos neurais, né? O cérebro é muito assim, como se fosse uma cidade com muitas ruas, né? Então começa a ter bifurcações. Uma parte da dor ela vai aqui para o número 1, que é o cerebelo, que sim, é responsável pela coordenação motora, responsável pela nossa percepção no espaço. Então uma parte do ramo da dor vai para cá. A outra parte vai passar aqui no meio. O que tem aqui no meio? Aqui no meio tem os nossos famosos hipocampo. O hipocampo, ele é responsável pelas memórias, ele é responsável pelo controle emocional, principalmente pelas memórias emocionais, vamos dizer assim. E o tálamo, ele basicamente é uma central de comando de todas as sensações que vêm do corpo. Então ele pega todos os estímulos sensoriais, né, tato, visão, audição, olfato, ele junta tudo e aí ele organiza de uma forma assim, né, dá uma empacotada para mandar isso pro cérebro, pro córtex, né, para o córtex decidir o que fazer. Então o tálamo é como se fosse ali um receptáculo de sensações físicas e sensações medidas pelos sentidos. Só que ele é altamente influenciável pelo próprio hipotálamo. Ele faz parte do nosso sistema límbico das emoções. Então, a dor
atravessa o sistema das emoções e ela tem uma outra bifurcação que ela faz com que ela passe nesse número 3. E que é esse número 3? É a famigerada amígdala. Isso, exatamente, que é o lugar onde está associado à ansiedade, mas principalmente a estresse. É o centro do estresse, é o centro do alarme de incêndio. Então, a dor para chegar no nosso córtex sensorial, ou enfim, somatosensorial, né, uma coisa, para ela chegar, ela obrigatoriamente já passa no cerebelo, ela vai influenciar a nossa coordenação, ela vai passar no hipocampo, então vai ter memórias emocionais e significados emocionais que você vai dar para ela vai passar na amígdala e ela vai receber, enfim, né, alguns inputs, né, alguns sinais relacionados a estresse, relacionados ao alerta, que sempre é desagradável, e ela chega no tálamo. Chega no tálamo, ele vai tentar organizar. E aí o que acontece? Ele vai mandar uma parte aqui já para o córtex sensorial, que é onde a gente quer, de fato, onde ela vai chegar. Vai mandar uma parte aqui, com toda essa bagagem. E ele vai receber uma informação de volta do que é que o córtex sensorial percebeu. E aí ele vai, aí sim, aqui é o grande vilão. Ele e a amígdala, eles vão mandar a dor para esse lugar aqui, que é o nosso maldito córtex, o nosso maldito córtex simulado anterior dorsal, que é uma parte do cérebro que pensa, lembra de tudo de ruim que aconteceu, digamos assim, o centro do pensamento, do julgamento negativo do mundo. Esta parte, ela que vai ser a última que vai, o quê? Ser a ponte para que a dor chegue no nosso córtex pré-frontal, para que a gente consiga prestar atenção e decidir o que fazer com ela. Então, olha só esse caminho que as vezes dolorosas passam. Ela passa por um caminho da coordenação, todo o caminho das memórias emocionais, um caminho que é influenciado por essas memórias, também por outras emoções, um caminho que está relacionado ao estresse, a sensações extremamente desagradáveis e alerta, passa pelo centro dos julgamentos negativos, os centros que lembram os nossos defeitos, que lembram a nossa, digamos, as nossas incapacidades, e é esse nosso córtex dorsal, né, o córtex estimulado anterior, a porção dorsal dele. E isso vai chegar aqui toda contaminada. Então, no quadro depressivo existe uma alteração em todos esses circuitos. O cerebelo, nem tanto, mas assim, existe uma alteração no hipocampo, ele está atrofiado. Existe uma alteração no tálamo? Sim. Existe uma alteração na amígdala? Sim, normalmente ela está aumentada. Existe uma alteração no córtex pré-frontal, principalmente aqui no ventro medial e nessa parte mais, vamos dizer aqui, assim, né, mais mesocortical, essa parte está diminuída. E vai havendo uma atrofia também do córtex pré-frontal. Ou seja, se a depressão ela causa alterações nessas áreas, ela vai causar alteração na nossa percepção de dor. Você vai continuar tirando o braço quando cai alguma coisa quente, mas a forma como você sente a dor vai ser muito, muito, muito mais intensa. Isso é altamente comprovado em testes de condutância na pele, né, que eles fazem, para ver o quanto que aquilo de fato dá um estímulo agressivo ou não. Isso assim, não é uma coisa subjetiva. Tá? E aí, o que faz, então, que essas alterações da depressão elas façam com que a dor seja sentida mais forte? Primeiro, porque o nosso córtex pré-frontal, que presta atenção nas coisas que decide que vai fazer, está desligado, tá? Tem uma certa atrofia. E aí, o que acontece? Esse é o dorso lateral, pré-frontal dorso lateral. E ele não está conseguindo regular o quê? Ele não está conseguindo regular, aqui não está me ajudando, ele não está conseguindo controlar coisas que são fundamentais. Basicamente, ele não está conseguindo ter uma inibição de questões emocionais. Seria o quê? Seria um controle emocional, uma regulação emocional. É essa parte que faz. Principalmente, ele não está conseguindo ter uma atenção sustentada. A depressão, a pessoa não consegue manter atenção em nada por muito tempo, é muito cansativo. Se a gente não consegue prestar atenção em nada por muito tempo, sabe para onde que a gente vai voltar a nossa atenção? Para dentro, para a dor. Então, isso faz com que a percepção de dor seja mais intensa. E aqui, ó, nessa parte aqui da ponte, teoricamente teriam portões, como se fossem comportas mesmo, né? A dor teria que chegar a uma intensidade, vamos dizer, de, sei lá, 8, 7, para que essas comportas elas fossem abertas e ela passasse adiante. Se não, essas comportas estão fechadas. Para quê? Para não fazer com que a gente fique prestando atenção em dorzinhas que não vale a pena. Só que essa comporta é mediada, basicamente, por noradrenalina, por serotonina e é altamente influenciada por fatores inflamatórios. Então, aqui a comporta da dor está aberta. Quer dizer o quê? Toda a dor está passando livremente. Normalmente está fechado isso. Eu falando com vocês agora, prestando atenção ainda mais nisso, assim, a comporta de dor no pé, que estou sentindo agora, está fechada, não é hora. E além disso, estou prestando atenção em outra coisa. Se você tem essa alteração, né, noradrenérgica, serotoninérgica aqui, essa comporta água, se você recebe toda essa carga emocional negativa, e se o seu córtex está hipotrofiado, não tem como você não sentir dor. E essa dor não tem nenhuma, mas nenhuma diferença
da dor que você sente se você receber uma facada, se você receber um tiro, se você receber um chute na perna, você vai sentir a dor de uma forma mais intensa caso você esteja em um quadro depressivo. Isso é neurobiologia, tá? Então, circuitos da dor, circuitos relacionados ao humor, eles são muito próximos, intrincados e são bastante estudados. E também meio simplificar, tá? Vocês vão procurar e vocês vão ver que tem algumas outras coisinhas, mas é mais ou menos isso, tá? Então, como essas áreas aqui, elas são muito próximas, a depressão causa dor. Agora, isso aqui é uma teoria, né? Como é que a gente vai provar na prática? Que é, por exemplo, a dor está causando a depressão está causando a dor. Isso aqui é difícil fazer. Por isso, que eu usei como base esse estudo de 2023, que é um negócio que eu não vou explicar para vocês, que é muito chato, muito difícil e muito complexo de entender. Mas é um estudo que, na verdade, ele é o quê? Ele é uma randomização mendeliana. Deus do céu, o que é isso? Você lembra do colégio? Você lembra de Mendel, que fez os negócios com as ervilhas, tá? Que é o pai da genética e tal, sabe? Enfim, basicamente, eles pegam um banco de dados gigantesco, vários dados de população, e com vários traços genéticos. Eles vão estudando genes, localizações de genes, que tem mais a ver com dor, que tem mais a ver com depressão, e eles vão vendo as correlações entre uma e outra, e aí eles acabam conseguindo fazer uma proporção assim, olha, quem tem gene para depressão, qual é a chance de ter esse tipo de dor? E quem tem gene para dor, qual é a chance de ter esse tipo de depressão? E isso vai dando uma associação que a gente começa a conseguir ter uma amostra da causa. Você não entendeu nada, não tem problema, tá? Isso aqui é um negócio muito novo, difícil de explicar, mas assim, geneticamente a gente tenta ver qual é a porcentagem de causa ou consequência de determinada dor, tá? Então isso daqui não é subjetivo, isso que você pode mostrar para todo mundo que duvida que você, de fato, sente a dor, que você sente mesmo. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que pode ser a cura mágica, mas pior do que sentir dor é você não ter direito de sentir dor, tá? Então vamos lá, a primeira dor, vamos colocar aqui a dor de cabeça, tá? Mais comum, dor de cabeça. Qual é a chance da depressão estar causando dor de cabeça em você? A chance da depressão causar dor de cabeça em você é de 28%. É um terço de chance dela estar causando sua dor de cabeça, caso você tenha depressão e dor de cabeça. Mas a dor de cabeça pode causar depressão? Teoricamente pode. Mas nesse estudo foi visto que o poder da dor de cabeça de causar depressão é de 6%. Então, a dor de cabeça, caso venha junto com os sintomas depressivos, de perda de prazer de interesse, muito provavelmente a causa dela é a depressão. E isso dá, na verdade, uma ótima notícia para você, porque a gente já sabe onde atacar. Claro que ninguém quer ter depressão. O problema é a gente ter um quadro que não está funcionando, porque se estivesse funcionando, provavelmente vocês não teriam visto esse vídeo. Tá? Então, dor de cabeça, junto com sintomas de apatia, de desânimo, de perda de interesse para uma maioria das coisas que você não gostava de fazer, provavelmente é uma dor de cabeça relacionada à depressão e não o contrário. Bom, o que mais? Dor nos ombros. Nos ombros aqui, né? Qual que é a chance da depressão estar causando dor nos ombros em você? Cerca de 36%. Qual que é a chance de você estar com muita dor no ombro e isso ter levado você a um quadro depressivo? De 9%. Então, também a gente pode afirmar que se você tem dor no ombro muito intensamente junto com esses outros sintomas de depressão, a depressão é a principal causa. Ela tem seu alvo. Tá? Eu estou dizendo que é psiquiatra. Quem disse aqui foi o nosso amigo Ial, que é o primeiro autor, não consigo pronunciar o nome dele, e nesse estudo aqui que envolveu 461 mil pessoas, 857, é um banco de dados europeus gigantesco, tá? Perfeito. O que mais? Dor no pescoço. O meu pescoço eles são parecidos, os valores também vão ser bastante parecidos. Então, também os valores eles são muito próximos, 36% de chance de ser devido à depressão e 9% de chance de ser devido à dor no pescoço, tá? Bom, agora vamos para a dor, também uma das mais comuns depois da dor de cabeça. A famosa dor nas costas. E eu sofria muito disso, né? Família toda só que faz isso aqui também. Dor nas costas. Qual é a chance de que, se você estiver deprimido, a depressão está sendo uma causa da sua dor nas costas? É mais ou menos parecido com os outros, mas é cerca de 35%. E qual que é a chance de que você sofreu tanto de dor nas costas que isso levou você a um quadro depressivo? Isso daqui é mais ou menos 8%. Você vai vendo que essas dores aqui, assim, a causa principal, assim, você apostaria as fichas, eu apostaria as fichas, isso daí é da depressão, isso não é uma questão dolorosa, crônica em si, que aí sim gerou um quadro depressivo. E, basicamente, esse estudo, ele, claro, tem outros também, né, as evidências podem mudar, mas isso a gente tem muito, muito na clínica, tá? Agora, tem outro tipo de dor, que aí a gente já tem outra informação, por exemplo, dor de estômago. Qual que é a chance dessa dor de estômago ser causada pela depressão? A depressão está causando essa dor de estômago? É mais ou menos 14%. Qual que é a chance de que a dor de estômago esteja sendo um fator que está causando a depressão? Aqui, ó.
19%. Então aqui inverteu. Então aqui é uma relação bidirecional, um causa o outro, um vai alimentando o outro. Então aqui, talvez, o síndrome da depressão, é possível que você continue fazendo um tratamento gástrico, se você tiver alguma queixa. Agora, aqui, provavelmente o tratamento de depressão ele vai zerar esses sintomas aqui. Tá, isso aqui não é minha opinião, tá? Isso aqui é uma randomização mendeliana, sabe-se lá Deus o que isso quer dizer. Bom, quais são os dois últimos? Os dois últimos são dois tipos de dor que não tem nenhum risco, essas dores elas não têm nenhum risco de trazer depressão, mas a depressão pode aumentar, sim, o risco de você ter essas dores. Uma delas é a dor facial, miofacial, a dor no rosto, né? Pode ser causa, tem neuralgia do TG, mas tem uma dor miofacial, uma dor no rosto mesmo, que muitas pessoas têm e é extremamente desagradável. A depressão, ela é um dos componentes causais, né, para esse tipo de dor, né, e ela corresponde a 7% das causas desse tipo de dor. Então, isso também é um tipo de dor que, melhorando a depressão, isso tende a melhorar bastante. E o último seria a dor nos partos, dor no quadril. Dor no quadril, ela é influenciada pela depressão em cerca de 17. Então, resumindo, o que eu quero dizer? Se você tem dor de cabeça crônica, já fez os exames, está normal, junto com sentimentos de desânimo, falta de interesse, falta de motivação para as coisas que você gostava de fazer, a maior parte das coisas, a maior parte do tempo, que é o sintoma raiz da depressão. Se você tem dor nos ombros junto com isso, dor no pescoço, dor nas costas, se você tem dor na face e dor no quadril, o seu principal objetivo tem que ser tratar a depressão. Porque se você for procurando cada um desses, isso não tem como funcionar. Isso não é minha opinião, isso é a opinião da nossa famosa coorte randomizada mendeliana. Mas é isso que a gente quer na clínica mesmo. Agora, dor de estômago, e aí já não necessariamente. Pode ser que, de fato, tem esses dois fatores e tem que se tratar os dois. Tá? E isso, saber disso, é muito mais poder para você. Então, como é que você pode começar a melhorar isso a partir de agora? Bom, dá para tratar com remédio? Sim, dá para tratar. E aí o médico, quando ele perceber isso, se for relativamente esperto, ele vai descartar outras coisas, no primeiro momento, se não por algo incapacitante, ele vai tratar através de técnicas não medicamentosas, cujo principal delas envolve, né, uma terapia comportamental, mas principalmente uma ativação controlada do seu movimento. O movimento causa dor, causa um pouquinho no início, mas se você fizer isso de uma forma controlada, você vai ir parando antes de estar cansado, né? Isso é importantíssimo. Isso vai promovendo efeitos analgésicos importantes. A endorfina, que todo mundo fala, nada mais é do que uma morfina que o corpo próprio produz. Só que para isso, você tem que fazer de forma controlada, baseada no seu nível de energia, e sempre pausar antes de você estar esgotado. Conseguir repetir o tempo, tá? A atividade física, o movimento ajuda muito nisso. Outra coisa que ajuda demais nisso são treinos de concentração. Qual o melhor treino de concentração que existe? O melhor em termos de custo-benefício? É o bom e velho mindfulness, que não é uma meditação. Ele foi inspirado em meditações, principalmente da linha zen, budista, mas ele não é uma meditação, ele é um procedimento médico, foi uma intervenção médica que foi feita lá pelo John Kabat-Zinn, lá em 89. Então, ele é um procedimento médico, não tem filosofia nada atrás dele. Não são todas as meditações que ajudam também nisso. Qual que é a ideia do mindfulness? A ideia do mindfulness é você ir redirecionando a atenção, a sua atenção, principalmente para partes do seu corpo, né? Você começa assim, sabendo que a sua cabeça vai puxar a atenção para longe. Por quê? Porque é isso que a cabeça faz, a cabeça vai produzir um monte de pensamento. E isso é normal, não é você ficar sem pensar, isso é um outro tipo de meditação que não funciona na medicina, tá? Não é mindfulness, é você deixar essas coisas sair, sem julgar, mas você conseguir trazer o caminho de volta e ir redirecionando a sua atenção para várias partes do corpo. Isso é um treino que você pode fazer de uma forma muito simples, junto com uma visualização de cor, que não tem tanta evidência científica, mas fica mais fácil de fazer. Dizem, e eu não sei de onde tiraram isso, que a cor laranja e a cor amarela, elas têm a ver com melhora de depressão. É verdade? Não é? Sei lá. Mas uma das formas que a gente usa, por exemplo, imaginar uma bola, uma bexiga mesmo, que você vai inspirando, você fechou, você inspira, você puxa o ar, solta, e cada vez que você puxa e solta o ar, essa bola, laranja ou amarela, que no seu peito, ela vai se expandindo. E aí você vai vendo ela se expandir. Ah, mas e a dor de cabeça aí você está concentrado na bola amarela? A sua dor pensa que voar para longe, você vai voltar para a bola amarela que está no seu peito. E aí você vai, cada vez que você puxa o ar e solta, aumenta mais um pouco. Cada vez que você puxa o ar, solta, ela aumenta mais um pouco. Até que você vai sentindo que o seu corpo inteiro vai ser tomado dessa cor alaranjada ou amarela. Inclusive, as áreas que você sente dor. Você começa a fazer um escaneamento corporal, percebendo, inclusive, como está a dor nessas áreas. Mas percebendo que elas estão agora repletas desse elixir laranja amarelado. E isso faz com que você, esse treino, ele basicamente faz com que você consiga prestar atenção na dor, mas prestar atenção na dor e em outras coisas ao mesmo tempo. Presta atenção na bola, na cor, na vivência. Então, isso é um treino de você conseguir alternar a sua atenção sem esquecer a dor. Então, você não briga contra a dor, você sabe que ela está lá, mas você sabe que você consegue
alternar a atenção e prestar atenção em outras coisas, independentemente da dor. Claro que isso precisa ser praticado, tem várias estratégias disso, mas mindfulness é uma das melhores intervenções para a dor crônica. A depressão ele não é suficiente, tem que ser junto com a TCC, principalmente a terapia de ativação comportamental, mas essas seriam as primeiras medidas. De remédio, vamos saber de remédio. Remédios que vão ajudar aqui, eles devem ser usados em quadros que a terapia respondeu mais ou menos, ou que não responderam em quadros muito graves, tá? Por quê? Porque a antidepressivo é um negócio imprevisível, tá bom? Tem que ser um antidepressivo que seja noradrenérgico. Quais são os noradrenérgicos? A duloxetina, que normalmente a dose vai ser 60 a 120, a gente deixa aqui em torno de 90 miligramas, pelo menos, para ela ser mais noradrenérgica, tá? Usar uma dose muito baixa de 30 de duloxetina em nada é a mesma coisa, tá? Então, já que é para usar, não tem direito, né? A venlafaxina, ela vai ter esse efeito noradrenérgico ativo acima de 150, inclusive ela deixar acima de 225 miligramas. Muitas pessoas elas não viciam, apesar de ser difícil de tirar, elas não causam fissuras, fica atrás delas, tá? Então, não se assuste, muitas vezes não vai precisar usar mais. Se usar, tem que usar do direito, porque senão o que acontece? Você fica no pior dos mundos, né? Que você usa no melhor e não consegue tirar. A desvenlafaxina é usada? Pode ser. Aí a gente tem que usar uma dose maior do que 100 miligramas. Tem outras coisas que podem ajudar, né? A famosa pregabalina. Sono. Pode ser usada até 600 miligramas. O problema da pregabalina é que ela pode viciar também. E tem vários relatos de pessoas que de fato apenas ficam viciadas em pregabalina, principalmente quando mistura isso com outros remédios para dores, são os opioides fracos. Quem são os opioides fracos? Ultramal, codeína, o Tilex. Se você mistura pregabalina com Tilex, Ultramal, você está em apuros, porque os dois são rebaixadores do sistema nervoso e os dois são causadores de euforia, sentimentos de bem-estar. Então a chance de você ter esse uso abusivo desses remédios é muito alto. Por isso que a gente tende a começar aqui com anti-inflamatórios mesmo, enfim, não hormonais, enfim, que devem ser usados por curto espaço de tempo e com esses antidepressivos mais noradrenérgicos. A mirtazapina também poderia ajudar? Também poderia, mas aí teria que ser em doses altas, acima de 30, 45 miligramas, que é mais noradrenérgico, que é muito boa para a depressão. Provavelmente aí ela dá um de peso que não é legal, né? Mas, mais uma vez, mesmo que você esteja usando isso, a ideia é que isso são facilitadores do que? A gente ligar essas áreas aqui, porque o seu cérebro sabe lidar com isso. A gente vai reforçando a habilidade natural de cura do cérebro. O que seria errado? Errado é você dar aquele bom e velho excitador para um quadro desse, e bom libera paroxetina, bom libera serotonina, porque só a serotonina, ela ajuda. Mas a noradrenalina, ela tem que estar presente em quadros dolorosos também, tá? Mas o principal tratamento, isso em todas as sociedades, a não ser em quadros extremamente graves, incapacitantes, não é medicamentoso e ele funciona em algumas semanas. Precisa de um pouco de esforço? Precisa, mas viver com isso daqui precisa de muito mais. E isso daí, eu não estou falando para te enganar, aliás, se eu estiver falando para te enganar, você tem uma vantagem em relação aos coaches, porque eu tenho um conselho que regula o que eu falo, eu posso falar besteira, eu posso falar, vou ter que responder. E aí você tem o meu CRM, está escrito aqui embaixo do YouTube ou do Instagram, você me denuncia, mas não é. Na verdade, você tem uma notícia excelente. O problema é que a gente precisa fazer isso de forma estruturada, em sequência. Mas nosso cérebro é altamente treinado, não importa quanto tempo você esteja passando por isso ou não. Claro que quanto mais tempo você está no quadro depressivo, é mais comum que esses circuitos, né, os circuitos que estão fracos fiquem cada vez mais fracos, os que estão fortes fiquem cada vez mais fortes. Mas o nosso cérebro não perde a capacidade de se remodelar nem no momento da vida. E isso é uma grande vantagem, porque a gente precisa, como eu falei, o primeiro passo é entender o mecanismo, não ficar correndo atrás de um monte de ortopedista, né, e quiropraxista, caso haja sintomas da depressão. Tem que haver, obviamente, e esses tipos de dor aqui. Então, aqui você já consegue provar para muita gente e desmistificar essa coisa de dor emocional, dor psicossomática, certo? Forte abraço, espero que isso aí tenha esclarecido, tem que fazer da forma mais simples possível, não precisa entender essas outras coisas, que coisa chata pra caramba. Mas a notícia é o que, ó, tem isso daqui. Junto com falta de prazer, falta de ânimo, falta de futuro e pensamentos negativos de culpa e utilidade, isso está durando mais de 2 semanas, o foco provavelmente deve ser tratar a depressão, claro, depois de passar por um diagnóstico, certo? Um abraço, até o próximo vídeo.